agora. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã, mais uma vez, te agradeço que o Senhor nos dá, que teu Santo Espírito fale aos nossos corações, apesar de mim, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos começando aqui uma série de mensagens no Sermão do Monte. Nós tratamos um pouco sobre Reino de Deus no domingo retrasado, que tem tudo a ver sobre o Sermão do Monte. Foi até uma surpresa para muitos saber que o tema Reino de Deus é o principal tema da pregação de Jesus, né? A gente pergunta, qual foi o tema que Jesus mais falou? Qual foi o tema que Jesus mais ensinou? O que é que estava mais presente na pregação de Jesus quando a gente lê as páginas do Novo Testamento? Normalmente as pessoas vão dizer amor ou alguma outra coisa. Mas o tema que Jesus mais tratou foi o reino de Deus. E a gente viu que isso fica claro lá em Mateus 4,17. Você pode até abrir aí sua Bíblia, em Mateus 4,17, que o texto que a gente vai ler começa exatamente aí. Mas Mateus 4,17, nós temos aí Mateus dando um resumo da pregação de Jesus. Quando foi que Jesus começou o seu ministério público? Foi aqui, em Mateus 4,17. E o que é que ele diz? Daí em diante, depois dessas coisas que eu relatei até aqui, daí em diante, Jesus começou a pregar. Começou a pregar o quê? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, depois de falar sobre esses temas que a gente falou no domingo retrasado, sobre arrependimento, sobre reino de Deus, a gente começa hoje esse tema que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele foi uma pregação de Jesus. Foi um ensino de Jesus que ele deu, que ele proferiu, depois de ter sido batizado, depois de ter sido tentado no deserto, depois de ter iniciado o seu ministério chamando alguns dos apóstolos. E a gente vê isso mais claro, se você virar uma página aí, quando é que começa o Sermão do Monte. Um contexto imediatamente antes de Jesus começar a ensinar. Mateus 4, 23 a 25. Vamos ler aí. A gente vai ler até... Aí o Sermão do Monte começa exatamente no capítulo 5. A gente vai ler agora Mateus 4, 23 até 5, 1. Posso ler? Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam. Grandes multidões seguiam Jesus. Vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo... Aí começa o Sermão do Monte. Bem-aventurados, pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Então, o que a gente tem aqui, o contexto é muito claro. O texto está dizendo para a gente que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas que tinha ali naquela região, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças que existiam ali no meio do povo. E aí começou a se espalhar notícias sobre Jesus. E essas notícias foram por toda a Síria. E as pessoas começaram a trazer para Jesus aqueles que estavam sofrendo, aqueles que tinham vários males e tormentos, porque ouviram falar de Jesus, ouviram falar o que Jesus estava fazendo, ouviram falar que Jesus estava curando, que Jesus estava agindo. E levaram para ele, então, mais pessoas. Levaram endemoniados, epiléticos, loucos, paralíticos. E Jesus curou essas pessoas.
E aí outras pessoas continuaram a ouvir falar de Jesus. E então grandes multidões começaram a seguir. Gente vinda de vários lugares, de várias cidades. E eu queria que você imaginasse bem a cena aqui. Para aí, faz um retrato mental na sua cabeça. Cidades inteiras comentando sobre Jesus, ouvindo falar daquilo que eles nunca tinham ouvido antes, nunca tinham visto antes. Uma pessoa extraordinária caminhando no meio deles. E aí eles começam a sair de casa, começam a deixar seus lares, começam a ir atrás dessa pessoa, começam a procurar Jesus, começam a seguir atrás, caminhar atrás de Jesus, começam a apresentar a Jesus as suas dores, as suas enfermidades, as suas necessidades. E nesse cenário que você imaginou aí na sua mente, é quando Jesus começa o Sermão do Monte. Multidões caminhando atrás dele, procurando ele, querendo ter suas necessidades atendidas. E aí, com essa cena em mente, eu queria fazer uma pergunta logo de início. Para quem é que Jesus profere o Sermão do Monte? Tinha uma multidão seguindo Jesus. É para eles que Jesus está falando? Olha aí de novo para o versículo 1, do Mateus 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. O Sermão do Monte não foi um ensino para uma multidão aleatória. Mas naquela multidão tinha um grupo menor. No meio daquele grupo grande, tinha um grupo menor formado por aqueles que queriam aprender de Jesus. Os seus alunos, ou o termo que é usado aqui, os seus discípulos. Aqueles que queriam aprender o que ele tinha a ensinar. Aqueles que queriam se parecer com ele. Aqueles que tinham Jesus como mestre. Esses saíram da multidão, se aproximaram de Jesus e Jesus passou a ensiná-los. Isso é o que nós temos aqui no primeiro versículo do Sermão do Monte. Claro que a multidão também ouvia o que Jesus estava falando. Claro, Jesus se refere inclusive à multidão em alguns momentos. Mas Jesus estava ensinando principalmente os seus discípulos. Aqueles que queriam aprender, aqueles que estavam com Jesus, aqueles que queriam se parecer com ele. Isso é muito importante, não é um detalhe simplesmente acadêmico, é importante para a gente entender o que não é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte não é simplesmente um código moral que Jesus está apresentando para a sociedade, para a multidão. Tem gente que vai achar isso, porque a gente vai ver no caminhar aqui, se você abrir sua Bíblia aí e dar uma olhadinha rápida, você vai ver Jesus falando sobre muita coisa no Sermão do Monte. Só nas 2 páginas que estão abertas aqui para mim, eu vou ter Jesus falando das bem-aventuranças, do sal da terra, a luz do mundo, Jesus cumprindo a lei, e aí Jesus falando sobre homicídio, sobre adultério, sobre divórcio, sobre juramentos, sobre vingança, sobre amor aos inimigos, sobre necessitados. As pessoas pegam esses ensinos de Jesus e querem abordá-los simplesmente como um ensino moral. Um código moral que Jesus está apresentando para uma sociedade melhor. Mas se fosse assim, Jesus não estava se dirigindo principalmente aos seus discípulos. Ele estaria fazendo ali um discurso político. Estaria falando ali para as multidões. Não é isso que acontece aqui no texto. Não são simplesmente valores para a gente ter uma sociedade melhor. Além disso, a gente precisa tomar cuidado, porque o Sermão do Monte ele não é uma lista de regras e condições para que alguém faça parte do reino de Deus, para que alguém seja salvo. Porque o Sermão do Monte, no Sermão do Monte, Jesus está falando para aqueles que já eram seus discípulos. Isso é um detalhe importantíssimo. Jesus está falando aqui, portanto,
sobre a vida que ele espera dessas pessoas. O Sermão do Monte é Jesus falando para aqueles que saíram da multidão, se aproximaram dele, já se renderam a ele, tem ele como mestre. O Sermão do Monte, portanto, é o que Jesus espera deles. Repito. E se o Sermão do Monte é o que Jesus espera dos seus discípulos, é o que Jesus espera daqueles que já se renderam a ele, daqueles que têm ele como mestre, a gente pode entender que o Sermão do Monte traz, portanto, também a descrição do discípulo autêntico, a descrição do crente autêntico. Por isso, o Sermão do Monte tem que ser colocado aqui diante de nós, não simplesmente como um bom exemplo, não simplesmente como uma meta de comportamento para a gente alcançar, mas como uma evidência do que nós deveríamos ser. E também, claro, portanto, um parâmetro para a gente avaliar a nossa vida, para a gente ver se a gente está sendo aquilo que aquele que a gente chama de rei, como cantamos tantas vezes hoje, rei das nossas vidas, se a gente está sendo aquilo que o nosso rei espera que sejamos. Aquilo que o nosso mestre espera que sejamos. Então, um parâmetro para a gente ver se a gente é de fato crente. Se a gente é de fato cristão. Se nós somos seus discípulos. E aí, claro, não somos perfeitos. Quando a gente estiver aqui abordando o Sermão do Monte, quando você se interessar pelo Sermão do Monte e for lê-lo nas Escrituras a partir de Mateus 5, você vai flagrar seus pecados. Você vai flagrar erros. Você vai ver que você não está sendo aquilo ali em muitos aspectos. Mas isso também é uma das finalidades desse ensino de Jesus. E por isso que nós repetimos aqui, claro. Nos trazer o arrependimento e nos chamar para o caminho correto, nos colocar num caminho de aperfeiçoamento, nos colocar num caminho de santidade, nos colocar num caminho de maturidade, de progresso na vida com Deus, ao percebermos que nós não estamos sendo aquilo que deveríamos ser. Mas nós precisamos entender ainda, quando a gente está encarando o Sermão do Monte, que não se trata de um checklist, um teste de salvação. Não estou falando que é para a gente se analisar, para a gente ser confrontado com esse ensino, para a gente ver se a gente está sendo crente de verdade ou não. No entanto, tenha o cuidado, que não é um questionário, para a gente marcar lá e ver quantos comportamentos estamos conseguindo cumprir, quantos não, para depois fazer a matemática aí, ver a quantidade de acertos, a quantidade de erros e saber se tiramos, qual é a média hoje em dia nas escolas, 7, é? A gente vê se tirou 7 ali e está salvo. Não é isso, de forma alguma, tá? Mas eu volto de novo. A gente vai ser confrontado. E nesses momentos que a gente for confrontado no Sermão do Monte, no decorrer do estudo das Escrituras, a gente precisa se perguntar: há evidências na minha vida de que eu fui salvo? Há evidências na minha vida que eu sou discípulo de Jesus? Há evidências na minha vida que eu pertenço a esse reino dos céus, esse reino de Deus, e não pertenço mais ao reino deste mundo, pois Cristo me resgatou? Minha mente foi realmente transformada, e agora o que Cristo espera de mim também é o que eu espero de mim, também é o que eu quero ser. Eu quero ser essa pessoa que Jesus descreve. Se eu olho para o Sermão do Monte, aquilo me traz esse tipo de questionamento e me agrada. Eu concordo com Jesus, eu quero ser essa pessoa, eu quero seguir esse caminho.
Ou eu olho para o Sermão do Monte e digo, que exagero, o mundo hoje é diferente. A gente não precisa estar cumprindo tudo isso que está escrito aí, não. Então aqui, irmãos, enquanto a gente está caminhando para o Sermão do Monte, surge uma pergunta muito importante. Será, hoje, será que estamos naquela multidão? Lembra lá da cena de Jesus? Será que eu estou naquela multidão que está seguindo Jesus ali de uma forma um tanto aleatória, ou somente por interesse, somente porque eu ouvi falar, somente pela curiosidade, somente para ver se eu recebo uma coisinha ali também, no meio de tudo que ele está fazendo? Ou eu faço parte daquele outro grupo, chamado discípulos, que se interessa de verdade pelo ensino de Jesus? Que essa realidade estava presente aqui no texto, naquele momento, mas também é muito verdadeira hoje, irmãos. Muitos seguem Jesus, muitos estão numa multidão que vai seguindo o ritmo do que está acontecendo, mas poucos querem se aproximar de verdade de Jesus para aprender. Muitos querem um milagre, poucos querem o mestre. Muitos querem um benefício, poucos querem a vida do reino. É muito fácil a gente encontrar locais lotados de pessoas, multidões falando sobre Jesus. Mas o número de discípulos, normalmente, no meio daquela multidão, que muitas vezes nos impressiona, o número da multidão. O número de discípulos, normalmente, é bem menor. Bem menor. Bem menor. Inclusive, essa semana, nos nossos pequenos grupos discipuladores, nós estudamos o capítulo 3 do livro O Discípulo Radical, de John Stott, que trata sobre maturidade. E o livro, aí no capítulo 3, John Stott começa expondo justamente essa terrível situação de igrejas. Na época que ele escreveu o livro, ele já identificava isso. Igrejas que estão crescendo pelo mundo. Está falando só do Brasil, até porque ele não é brasileiro. Igrejas crescendo pelo mundo, mas somente numericamente, sem profundidade. Uma multidão superficial que mal conhece a Cristo, que não tem compromisso com Ele. E isso é um diagnóstico preciso que ele faz. Tem muita gente num estado de estagnação espiritual. Ou gente que nunca se interessou de verdade por Jesus. E o Sermão do Monte vai nos confrontar com isso. E vai ser, portanto, também um termômetro espiritual para nossas vidas. Vai nos convocar a decisões. Vai nos levar a reflexões importantes. Por isso, venha desarmado. E venha pronto para ouvir o que o Espírito Santo tem a falar no seu coração. O que é que ele tem? Ele vai lhe despertar a partir do estudo, da exposição do Sermão do Monte. Mas avançando aqui, se o Sermão do Monte ele é dirigido principalmente aos discípulos, então a gente já começa com uma pergunta. E qual é a diferença, então? Como são essas pessoas? Isso era a Globo Repórter, né? Como são? Onde vivem? Onde estão? Quem são essas pessoas? Como vive alguém que se arrependeu e agora pertence ao reino de Deus? Qual era a mensagem de Jesus? Arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo. Como é a vida daquele que ouviu a Jesus, se arrependeu e agora pertence ao reino de Deus? Se alguém saiu da multidão, se aproximou de Jesus para segui-lo,
como essa vida se manifesta. Que tipo de coração, que tipo de caráter, que tipo de vida marca essa pessoa? É exatamente assim que Jesus começa o Sermão do Monte. Antes de falar sobre questões práticas, antes de falar sobre justiça, oração, dinheiro, adultério, amor aos inimigos e tantos outros divórcios, juramentos e tantos outros assuntos específicos, Jesus começa descrevendo como é a pessoa que pertence ao reino de Deus. As primeiras palavras do Sermão do Monte não são mandamentos, são uma declaração sobre esse tipo de pessoa. Jesus começa: bem-aventuradas são tais pessoas. Bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos. Então a gente tem um quadro inicial, aqui apresentado por Jesus, como é a pessoa que se submeteu ao reino de Deus. Essa é a forma como a gente vai encarar aqui nos próximos sermões as bem-aventuranças. Essas descrições que Jesus faz aqui de pessoas e mostram a bênção associada. Mas é importante, quando a gente estiver lendo aqui, e como eu falei, já citei elas aqui, a gente entender que nenhuma dessas descrições, e você deve estar com sua Bíblia aberta aí olhando, nenhuma dessas descrições, nenhuma das bem-aventuranças se refere a traços naturais de personalidade. Jesus não está falando de características que algumas pessoas têm por educação, por personalidade, por treinamento, por adestramento. Jesus está falando de qualidades espirituais. Essas são realidades que surgem na vida daqueles que se arrependeram. E Deus agiu, e elas foram regeneradas, foram alcançadas pela graça de Deus e foram feitas novas criaturas. Então essas qualidades, elas não são produzidas simplesmente por esforço humano. Elas são fruto da ação de Deus em nós, fruto da obra do Espírito Santo que nos transforma nossas mentes, transforma nossos corações. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, a gente viu isso hoje de manhã, nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo causa transformações em nós. Ele gera o seu fruto em nós. Ele traz a vida em nós, faz surgir em nós qualidades espirituais que antes nós não tínhamos e que nós jamais seríamos capazes de desenvolver por nossos esforços pessoais. Não é quanto o seu pai, a sua mãe lhe educou em relação àquilo, não é quanto você leu livros sobre aquilo, mas é porque você passou a gozar da presença e do poder do Espírito Santo na sua vida. Que ele passou a habitar em você, ele habilitou a viver a vida que agrada a Deus. E aí, por isso, você é bem-aventurado, você é feliz, e isso muda tudo. Isso nos muda. Mas a gente precisa aprofundar aqui o que é que significa, então, ser bem-aventurado. Porque a gente vem, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdias. E Jesus segue. Essa palavra bem-aventurado, ela vem do grego Makarios. E ela aparece várias vezes na Bíblia, várias vezes nas Escrituras. E ela pode ser traduzida como feliz. Por isso, talvez alguém tenha aí alguma tradução, se você tem aquelas, acho que talvez a NTLH, algumas versões mais recentes aí,
Você pode ter no seu texto aí, felizes os pobres em espírito, felizes os isso ou aquilo. Mas a gente precisa tomar cuidado para não entender essa felicidade simplesmente no sentido superficial que nós normalmente usamos essa palavra hoje. Quando a gente pensa em felicidade, normalmente a gente pensa em emoções. Emoções passageiras, emoções condicionadas a situações. Algo dá certo, algo é como eu esperava, algo acontece de uma forma que me faz feliz. E aí a gente está, portanto, alegre, feliz. Mas não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus está apontando para algo muito profundo. Jesus não está falando, se você seguir isso aqui, você vai ser feliz, as coisas vão lhe satisfazer. Não. Não é isso que Jesus está falando. Até porque ele está descrevendo uma pessoa. Isso aqui é uma pessoa. Tá? Jesus está falando de uma pessoa que tem todas essas qualidades. Quem é essa pessoa? Você. Jesus está falando, aquele que pertence ao meu reino é assim. Tem essas qualidades aqui. E nesse sentido, essa palavra de abençoado, o Macários, de bem-aventurado, está falando daquela pessoa que é aprovada por Deus. Está apontando para aquele que vive sob a bênção de Deus, o favor de Deus, que participa da vida no reino. Ou seja, ser bem-aventurado não é simplesmente sentir-se feliz, mas é viver numa condição, num estado de verdadeira bênção diante de Deus, de ser bendito por Deus, de ser abençoado, de ser aprovado, mas porque foi alcançado pela graça de Deus. E agora vive sob o governo de Deus, vive sob o governo do reino. Por isso experimenta essa felicidade, essa bem-aventurança que não depende das outras coisas. E não depende das circunstâncias internas. A gente cantou aqui, não foi? Se paz... Como é? Sou feliz com Jesus? Se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais profunda sentir. Seja paz, seja a dor mais profunda que eu sinta, eu sei que eu sou feliz. Sou feliz com Jesus, meu Senhor, meu Rei. É isso que a gente está falando aqui. É dessa felicidade. As pessoas que pertencem ao reino são assim. Desfrutam dessa posição. Podem cantar isso, como nós cantamos hoje pela manhã. Claro, nós temos nossas falhas. Nós temos nossos pecados. Nós temos nossos altos e baixos. Mas se a gente desfruta dessa condição de ser aprovado por Deus, não tem como não ser assim. Se a gente vive de acordo com a vontade de Deus, a gente vai ser abençoado, a gente vai ser feliz. Todo mundo sabe aqui, eu não preciso nem explicar a aversão que eu tenho sobre o evangelho da prosperidade. E eu não estou falando disso aqui, não. Mas se Jesus descreve para você, por exemplo, o que é que ele espera do casamento, e você segue o que Jesus lhe descreve sobre o casamento, tem como você errar no seu casamento? Tem por causa do pecado, mas na condição, estou falando se você segue, né? Se você segue. Então, se você faz a vontade de Deus, você é abençoado. Você é feliz. Você é bem-aventurado, porque você é aprovado por Deus. Você vai colher bênçãos. Se você vive sua vida neste mundo de acordo com a vontade de Deus, você vai ser abençoado. Não tem como não ser. Agora, a bênção de Deus muitas vezes não vai ser como você espera.
Se você acha que você está dependendo daquela compra para ser feliz, você está seguindo outro caminho totalmente diferente disso aqui. Se você está esperando que Deus lhe dê dinheiro para que você diga que é feliz, você está buscando a sua satisfação em outra coisa. Você não está seguindo aqui a descrição de Jesus, a descrição da vida que Jesus apresenta. Então, que quando a gente olhe para isso aqui, a gente queira ser. Queira ter a vida que Jesus apresenta. E é muito interessante aqui, como nosso terceiro ponto, a gente vai fluindo os pontos sem eu mencionar, tá? Mas já é nosso terceiro, fique tranquilo. É muito interessante que Jesus quer, isso me chama muito a atenção. Jesus quer que a gente seja abençoado. Ele quer. Quando eu olho essas palavras de Jesus aqui, que são o Sermão do Monte, o que eu vejo é bondade. Eu vejo Jesus apontando uma direção para nós, para que a gente viva sob as bênçãos de Deus. Ele não deixou a gente entregue ao acaso. Ele quer que a gente experimente a vida que existe no reino dele. A vida que é aprovada por Ele. A vida que encontra o favor do Senhor. Ele quer que a gente seja feliz, bem-aventurado, abençoado. E isso é algo muito significativo, meus irmãos. Porque às vezes as pessoas pensam que Deus age, ou que Jesus está agindo aqui, simplesmente como alguém que impõe exigências, que estabelece padrões, que cobra comportamentos, que está simplesmente preocupado com as questões de moralidade da vida. Mas quando a gente olha para o Sermão do Monte, a gente vê algo diferente. O que a gente está vendo aqui é um Jesus que se importa com aqueles que o seguem, que age em favor dessas pessoas, que cura essas pessoas, se dispõe a ensinar essas pessoas. Um mestre que reúne os seus discípulos e começa a mostrar a eles qual é o caminho da alegria verdadeira, qual é o caminho da vida aprovada por Deus, qual é o caminho da bênção de Deus, do favor de Deus, da felicidade profunda. E mais, ele se importa com o destino espiritual daquelas pessoas. E também se importa com a vida delas aqui. É por isso que ele não apenas anuncia que o reino chegou, mas ele chama para o arrependimento e mostra que é possível viver a vida do reino agora. Hoje, aqui. E esse é o Sermão do Monte. E as bem-aventuranças são isso. São Jesus mostrando como é a vida das pessoas que foram alcançadas pela graça. Agora vivem o governo de Deus, sendo, portanto, felizes, abençoadas, aprovadas por Ele. Pode parecer talvez algo simples para você, mas é muito importante. Porque muitas vezes nós buscamos, sim, felicidade em tantos lugares diferentes. Buscamos satisfação em conquistas, em reconhecimento, em falsas seguranças, em coisas que nós acreditamos que vão preencher finalmente a nossa vida e dar sentido à nossa vida, como se a nossa vida não tivesse sentido se eu não tiver tal profissão. Minha vida não vai ter sentido se eu estiver desempregado. Minha vida não vai ter sentido se eu não conseguir conquistar aquela coisa, se eu conseguir fazer aquilo. A gente age assim. A gente pensa assim sobre nós mesmos e a gente impõe isso aos outros.
A gente avalia as pessoas a partir desses padrões que a gente cria. A gente até faz isso com nossos filhos. E a gente ainda dá prazo a eles. Eles têm que cumprir essa etapa até tal. E a gente vai moldando o coração deles nessa mesma ótica, nessa mesmo padrão. A gente faz isso com muito boa vontade, porque a gente quer que ele seja feliz. E a gente está ensinando a ele que a felicidade está onde? A gente está ensinando que a importância dele está onde? A relevância dele está onde? O valor dele está onde? E sabe por que a gente ensina isso a eles? Porque a gente pensa assim. Que a gente já fez isso com nós mesmos. E a gente faz isso para avaliar as outras pessoas. E, meus irmãos, Jesus mostra algo completamente diferente. Ele nos mostra que a verdadeira felicidade, a verdadeira bênção, a verdadeira vida está no caminho do reino de Deus. Não nas distrações do nosso próprio reino. E aqui está algo que a gente precisa perceber. Jesus está redefinindo aqui o que significa ser feliz, o que significa viver uma vida abençoada. O mundo vai nos ensinar que felizes são os fortes, são os bem-sucedidos, são os admirados, são os que conquistam, os que acumulam, os que têm o que mostrar. E aí Jesus começa a descrever quem é o verdadeiramente abençoado, o seu discípulo, apontando para outra direção. Ele vai falar de pobreza espiritual, de quebrantamento, de mansidão, de fome de justiça. É totalmente contracultural. É o oposto do que o mundo espera. É o oposto do que o mundo ensina. Mas esse é o caminho que Jesus apresenta, o caminho do reino. E é esse caminho que a gente vai começar a percorrer juntos aqui na próxima semana, nas próximas semanas. À medida que a gente for caminhando pelas palavras de Jesus no Sermão do Monte. Por isso eu repito, irmão. Venha com o coração aberto, disposto a ouvir e permitir que a palavra de Deus lhe transforme. Porque aqui são as palavras do nosso Senhor. Você já parou para pensar na importância disso aqui? De Jesus parar tudo o que está fazendo, sentar e abrir a sua boca para dizer quem é abençoado, como é que se vive a vida aqui. Existe coisa mais importante que isso? Mas eu queria terminar hoje com uma pergunta muito simples e muito séria. Se o reino de Deus chegou com Cristo, e Jesus chama as pessoas ao arrependimento, se ele reúne seus discípulos e começa a mostrar como é a vida daqueles que pertencem a ele, daqueles que pertencem a esse reino, a pergunta, portanto, é: existe em nós o desejo de viver essa vida? Existe em nós o desejo de seguir o caminho que Cristo está apresentando? E eu repito, porque o Sermão do Monte ele não é simplesmente para ser bonito, para ser admirado. Ele é um chamado para uma vida rendida a Cristo.
É o chamado para sair da multidão, se aproximar do Mestre e permitir que Ele transforme o nosso caráter. Que Ele mude nossas vidas, que Ele forme em nós a vida daqueles que pertencem ao reino. É reconhecer que Cristo é o Senhor. Ele é o Rei, o meu Rei. O Rei sobre todas as coisas. E eu quero viver sob o governo dEle. É entregar a vida a Ele e dizer: Senhor, faz em mim aquilo que o Senhor deseja fazer. Forma em mim aquilo que o Senhor espera ver nos seus discípulos. Você quer isso? Ou você prefere as suas conquistas? Ou você prefere viver a vida aqui somente olhando para as coisas daqui? Ou você quer simplesmente se sentir importante nesse mundo e passar a vida correndo atrás do vento? Você quer isso? Ou você quer estar somente na multidão, olhando Jesus de longe, tentando receber alguma coisa ali? E meu irmão, me permita dizer uma outra coisa. Talvez você esteja num momento de vida que você tem se sentido sem valor. Porque você não conquistou aquelas coisas que sonharam para você, ou que você mesmo se impôs. Não se engane. Seu valor não está nessas coisas. E talvez, me permita a franqueza, você não conquiste a maior parte do que você espera, do que você planeja, do que você sonha. Mas Cristo se desfez de toda a sua glória e morreu por você, sem perguntar o que você tinha conquistado nesse mundo, sem perguntar qual é a sua profissão, sem perguntar qual é o concurso que você passou. Ele fez tudo isso para te colocar no reino dele e ser bem-aventurado, para viver essa vida de verdade que não depende das circunstâncias, que não depende das outras coisas. Você quer essa vida? E me permita um pequeno outro parêntese. E eu não estou falando que você tem que abrir mão de todo o resto, não. Porque Deus nos coloca em lugares. Mas é uma virada de chave. Deus vai lhe dar, talvez, profissões. Deus vai lhe dar, talvez, aprovação em concursos. Se você estudar, se você se dedicar. Deus vai lhe dar cargos importantes. Mas não é para que você se perca neles, não. Sabe, para quem não sabe, eu sou do meio do direito. Sou advogado. Pense no meio complicado. Pense no meio onde as pessoas dissolvem a personalidade para serem um cargo. A pessoa deixa de ser fulano de tal e passa a ser o promotor. Passa a ser o tal coisa, E a vida dele agora é totalmente direcionada àquela missão da sua profissão.
Deixou de ser a pessoa para ser uma profissão. O erro está aí. Deus, não tenho dúvida, vai abençoar e fazer com que muita gente seja aprovada em concurso. Só para dar esse exemplo de concurso. Mas não é porque a pessoa se perca nisso, não. É para que ela seja um filho de Deus ali dentro. Para que ela testemunhe ali dentro. Para que ela encare aquilo ali como um campo missionário. Para que ela use aquilo ali que Deus colocou nas mãos delas como um discípulo. Ela não vai agora viver aquela vida, não. Vai viver a vida do reino ali dentro. Que aí seja o que for que você faz na vida. Seja por onde for que você ande. Seja onde for que Ele lhe enviou. Você quer isso? Então não retenha nada. Não negocie áreas da sua vida. Onde eu governo, aqui não, aqui sou eu. Não tente seguir a Cristo somente parcialmente. Se renda a Ele completamente. Eu lhe convido agora a ficar de pé. Que a gente cante essa canção também como uma oração diante de Deus. Toda canção no culto deve ser cantada como uma oração. A gente está declarando aquilo para Deus. Mas hoje, especialmente, cante para o Senhor com sinceridade, que você dá a sua vida a Ele, que você está rendido a Ele, e que você vai para sempre cantar: faz em mim, Senhor, o teu querer, não a minha vontade, mas a tua. Me envia para onde tu quiseres, pelos caminhos que tu quiseres, para que eu viva a vida do reino, ali onde tu me enviares. Vamos cantar?